4 ministros do STF votam a favor da condução coercitiva e sessão é suspensa. Saque do PIS/PASEP é liberado para cotistas de todas as idades. Tribunal de Contas da União aprova com ressalvas contas do governo Temer. Polícia Federal afirma que ex-ministro Gedel esteve em local de entrega de propina. A polícia do Rio de Janeiro apura se a ex-vereadora Marielle era alvo de escuta. No Recife, Memorial Luiz Gonzaga completa 10 anos com mais de 1.000 peças do Rei do Baião. Vídeo postado na internet revela o esquema tático de Tite para enfrentar a Suíça. Estados Unidos, México e Canadá vão sediar a Copa de 2026. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que amplia os saques do fundo PIS/PASEP. O benefício agora foi estendido para os cotistas de todas as idades, mas apenas para aqueles que trabalharam entre 1971 e 1988. A Caixa Econômica informou que o dinheiro estará disponível para saque a partir de segunda-feira. Nesta primeira etapa, pelo menos 3 milhões de brasileiros poderão garantir um dinheiro extra. O governo liberou um total de 39 bilhões de reais aos trabalhadores. A expectativa é que esse recurso ajude a movimentar a economia com impacto no PIB de 0,55 pontos percentuais. Para se ter uma ideia do que isso representa, o Ministério do Planejamento trabalha com uma projeção de crescimento econômico na ordem de 2,5%. Os recursos estarão disponíveis para pessoas que trabalharam entre 1971 e 1988. Mas é bom ficar atento, os saques deverão ser feitos até 28 de setembro. O ato de hoje, que amplia substancialmente as possibilidades para saque das contas do fundo PIS/PASEP, deve representar um importante aporte de recursos na economia, na capacidade de consumo das famílias e oportunizar também condições para a redução do endividamento e regularização da situação das famílias junto aos créditos adquiridos em relação aos seus compromissos com as instituições financeiras. Segundo o Ministério do Planejamento, 25 milhões de brasileiros podem receber as cotas, mas não é preciso correria. A Caixa Econômica organizou um calendário para fazer os pagamentos. E o governo também alerta que o saque do fundo PIS/PASEP é diferente do abono salarial que é pago todos os anos para quem recebe até 2 salários mínimos. Por isso, a orientação é buscar informações no banco público para saber se tem direito. Desde que o PIS/PASEP foi criado em 71, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou ficasse inválido. A partir de agosto de 17, a idade mínima para os saques passou a ser de 60 anos. Agora, a nova lei estabelece que cotistas de todas as idades ou seus herdeiros poderão sacar os recursos de contas do PIS/PASEP. Tem direito ao saque as pessoas que trabalharam com carteira assinada, além dos servidores públicos entre 71 e antes da promulgação da Constituição de 88. Para saber se existe saldo a receber, basta acessar os sites relativos ao PIS, no caso dos trabalhadores do setor privado, e do PASEP para os trabalhadores do setor público. São valores, né? Valores depositados até 88, não é isso? E entretanto, estão lá paralisados. Na verdade, se me permite a expressão entre aspas, engordando um pouco os haveres da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, não é? Quando, na verdade, deve, mais uma vez, entre aspas, engordar aqueles que engordaram financeiramente, aqueles que são beneficiários do PIS de um lado e do PASEP de outro lado. Muitas vezes a pessoa diz, será que eu tenho pouco, não vou lá, não é, senador? Não vou lá buscar, etc. E isso não é bom, porque vejam que o objetivo central deste nosso ato é precisamente mobilizar e movimentar a economia brasileira. Então, aqueles que lá vão pegar os seus haveres, que são seus, poderão injetá-los na economia.
A Polícia Federal concluiu que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, esteve em um local apontado como ponto de entrega de propina pelo delator Lúcio Funaro, doleiro e suposto operador financeiro do partido. A Polícia Federal chegou a essa conclusão após rastrear o celular do ex-ministro. Antenas de telefonia móvel registraram o sinal do aparelho nas datas e horários em que Lúcio Funaro disse ter levado malas de dinheiro para Gedel. O político teria recebido quase 17 milhões de reais entre os anos de 2012 a 2015. A revelação está no relatório da Operação Cui Bono, que foi remetido na semana passada à Justiça Federal em Brasília. O ex-ministro, que chegou a ser considerado um dos principais assessores do presidente Michel Temer, responde a uma ação pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. Gedel está preso em Brasília, acusado de participar de um esquema de desvio de recursos da Caixa Econômica Federal. A defesa de Gedel Vieira Lima ainda não se manifestou. Em nota divulgada à imprensa, a PF afirmou que o relatório final das investigações se baseou em provas obtidas em ações de busca e apreensão, depoimentos e análise de dados. O STF suspendeu hoje o julgamento sobre a legalidade das conduções coercitivas, prática que tem sido adotada em investigações como as da Operação Lava Jato. 4 dos 11 ministros votaram a favor de considerar a prática legal. Outros 2 foram contra permitir a medida nas investigações. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux foram a favor da prática. Gilmar Mendes e Rosa Weber votaram para manter proibidas as conduções. Esse é o julgamento da decisão liminar provisória do ministro Gilmar Mendes, de dezembro do ano passado, que proibiu a realização das conduções coercitivas com finalidade de tomar o depoimento do investigado. Uma decisão no julgamento vale apenas para conduções realizadas para interrogar o investigado e não se aplica a outras hipóteses em que a prática é possível, como para confirmar a identidade de um suspeito. As conduções coercitivas são o novo capítulo da espetacularização da investigação. Nós já sabemos que prisões alongadas para obter, por exemplo, delação, não é outra coisa senão uma forma de tortura. E quem valida isso transige com a ideia de tortura. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux defendem que a ação pode ser determinada pelo juiz em substituição a uma medida mais grave, como a prisão temporária ou preventiva. Já Alexandre de Moraes afirmou ser possível a condução de investigados para depoimento apenas se houver ausência injustificada do suspeito após ser previamente intimado pelo juiz. Essa também foi uma das possibilidades que autorizariam a condução citada por Fachin, Barroso e Fux. Ninguém, presidente, deseja um Estado policial, uma sociedade punitiva ou um direito penal onipresente. Mas aqui é de novo preciso fazer um esclarecimento onde existem confusões deliberadas. O Estado que pune o empresário que ganha a licitação porque pagou propina ao agente administrativo não é um Estado policial, é um Estado de justiça. O Estado que pune o dirigente de instituição financeira que obtém ganhos superiores aos outros porque paga propina para obter inside information não é um Estado policial, é um Estado de justiça. O Estado que pune o agente político que achaca empresas sob ameaça de prejudicar arbitrariamente os seus negócios não é um Estado policial, é um Estado de justiça. Portanto, o choro e ranger de gentes é contra um direito penal mais igualitário, não é contra o punitivismo. E acho que nós
não podemos participar do pacto oligárquico que protege essa gente. As conduções coercitivas têm sido utilizadas nas investigações da Operação Lava Jato. Até 14 de maio, foram 227 mandados de prisão no âmbito da operação, iniciada em março de 2014 na primeira instância do Judiciário. O julgamento será retomado na sessão da tarde desta quinta-feira. As condições socioeconômicas foram apontadas como as principais responsáveis pelo aumento do número de problemas cardíacos durante o inverno. O fenômeno é bem conhecido. Durante o inverno, as veias ficam mais estreitas e o coração precisa fazer mais força para mandar sangue para o organismo. Vem a fadiga e as doenças. Foi o cardiologista Eduardo Pesaro, do Hospital Albert Einstein, quem conduziu o último estudo sobre o assunto. Diversos estudos mostram que quando esfria, o coração se estressa. Por quê? Porque ele bate mais rápido em relação a uma resposta ao estresse térmico mesmo. A hipertensão é pior, a pressão do sangue sobe, a pessoa eventualmente pega viroses, tem epidemias gripais e isso é um estressor para o pulmão, mas também para o coração e para as artérias do coração. Então todos esses motivos compõem o problema. Mas essa pesquisa não leva só em consideração a queda do ponteiro do termômetro, até porque no Brasil, durante o inverno, as temperaturas caem em média 5 graus. O aumento do risco cardiovascular acontece também por questões socioeconômicas e ambientais. O último censo do IBGE apontou que cerca de 20% dos brasileiros vivem em assentamentos irregulares, em casas sem condições ou em favelas. Sem contar que, se o frio for intenso, falta agasalho para todo mundo. Eu uso um cachecol, né? Eu uso uma blusa, protejo o meu peito. E aí em casa fica cobertinha, Que eu tô bem ruim mesmo. E não se deve esquecer a poluição. Numa cidade como São Paulo, com cerca de 12 milhões de pessoas, a frota de pelo menos 8 milhões e meio de veículos, incluindo ônibus e caminhões, faz muita fumaça. Nós temos todos os fenômenos sociais e ambientais. Poluição, inversão térmica, poeira, ar seco e os problemas sociais. Uma coisa é o bairro onde tem um prédio bem estruturado, outra coisa é uma comunidade onde as casas não são feitas de alvenaria, tem passagem de ar pelos telhados, pelas janelas e as pessoas à noite sentem frio. E elas não têm também dinheiro para ter um aquecedor. Então, sentir frio não é uma coisa que deve ser tida como segura e normal. E veja a seguir, ministro do STF dá 48 horas para o presidente Temer explicar a MP dos fretes. E ainda o dia de preparação da seleção brasileira em Sochi. Estamos de volta e as idas e vindas do governo em torno da tabela do frete desencadearam o segundo capítulo da paralisação dos caminhoneiros. A indefinição do custo dos transportes está fazendo com que empresas adiem os embarques de mercadorias com reflexos diretos na economia do país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que acha impossível a proposta do governo de estabelecer uma tabela de preço mínimo para o frete que agrade a todos os envolvidos. A quantidade de carga parada nos 4 cantos do Brasil ainda é um reflexo do jogo de empurra sobre a tabela de preços dos fretes do transporte rodoviário editada pelo governo federal. E enquanto o impasse continua, a economia do país amarga um prejuízo de 16 bilhões de reais, segundo o cálculo do Ministério da Fazenda. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que dados do setor privado registraram um atraso de 11 dias nos embarques do agronegócio. Segundo o ministro, o país deixou de exportar R$ 450 mil por dia, o suficiente para carregar 60 navios. Mas, sem carga, eles ficam parados no porto, sujeitos a uma cobrança diária de $25 mil. Está parado porque você não sabe que preço de frete você vai arbitrar para o ano que vem. Então,
temos que ter um pouco de paciência e aguardar tudo isso para uma conclusão. O quadro foi confirmado por representantes do agronegócio durante uma audiência pública nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, que também reuniu caminhoneiros autônomos. Os dois lados divergiram sobre o tabelamento de preços. Depois do fracasso de 2 tabelas, também na terça-feira, aqui na Agência Nacional de Transportes Terrestres, teve mais uma rodada de negociações com representantes dos caminhoneiros. Eles apresentaram uma nova proposta com os valores revisados. Portanto, a expectativa agora é com relação à publicação de uma terceira versão da tabela de preços. A NTT informou em nota que está em negociação tanto com a categoria quanto com o empresariado e está tentando solucionar de forma harmônica todo este problema. A tabela do frete era uma das exigências dos caminhoneiros para encerrar a greve. A que está em vigor fixou o preço mínimo com base nos quilômetros percorridos e na quantidade de eixos que os caminhões têm. Antes, o valor mínimo era estipulado pelo próprio mercado. E enquanto não há decisão, aumenta o número de ações na Justiça sobre essa questão. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que o tabelamento do frete é inconstitucional e que aumenta custos de produção e eleva o preço para o consumidor. A CNA pede liminar para suspender a medida provisória até que o plenário do STF decida definitivamente sobre o assunto. Na semana passada, uma ação da Associação do Transporte de Cargas no Brasil chegou com o mesmo argumento, de que o mercado é livre. Mas o relator, ministro Luiz Fux, deve aguardar o fim das negociações entre caminhoneiros, empresários e o governo para só depois julgar a legalidade dos casos. A decisão veio depois de uma conversa com a advogada-geral da União, Grace Mendonça, que monitora todas as ações pelo país. Até terça-feira, já tinham 41 questionamentos sobre o preço mínimo obrigatório para o transporte de cargas. Nesta quarta-feira, após participar de um evento promovido pela ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse achar impossível a proposta do governo de estabelecer uma tabela de preço mínimo para o frete que agrade a todos os envolvidos. Maia também relatou dificuldades para se votar na casa o novo marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, outra demanda dos caminhoneiros. Segundo ele, o texto ainda não foi votado no plenário, porque a cada hora aparece um problema. O projeto estabelece, entre outros pontos, regras para o formato do contrato para o transporte e o pagamento de frete, a isenção de pedágio em território nacional do eixo suspenso de caminhões vazios e o aumento da pena para o caso do motorista de caminhão participar do roubo de cargas. Os deputados encerraram ontem a discussão sobre o tema. A expectativa é que haja consenso entre os parlamentares e que a proposta seja votada ainda essa semana. O ministro Luiz Fux deu até 48 horas para que o presidente Temer, a NTT, o CAD e a Secretaria de Promoção da Proatividade e Advocacia da Concorrência se expliquem sobre os preços mínimos para o frete. O Memorial Luiz Gonzaga, no Recife, completa 10 anos de fundação. O espaço tem um acervo com mais de 1000 peças que contam a história do Rei do Baião. Fotografias, discos de vinil e instrumentos musicais fazem parte do acervo do Memorial Luiz Gonzaga. Momentos que foram registrados e hoje contam a história do músico nordestino. Gonzaga nasceu na fazenda Araripe, que fica na cidade de Exu, né? Um dos povoados mais antigos do sertão do Nordeste. Ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1912, à margem do rio Brígida. Se criou por lá pela fazenda Araripe. Na fazenda que ele nasceu, na verdade, é a fazenda da Caiçara, que hoje pertence à fazenda Araripe, né? Um complexo de fazendas lá. E o Gonzaga se criou ali em meio aos vaqueiros, aquela influência do aboio. O pai era sanfoneiro, tocava sanfona de 8 baixo, Januário José dos Santos. E ele teve muitas influências lá, dos repetistas, né, de percussões, a influência da natureza, do estilo de vida do sertanejo, que ele traz bastante intensamente na sua obra. Luiz Gonzaga ficou conhecido em todo o mundo.
o músico nordestino usou a sanfona e a voz para levar às pessoas o dia a dia do sertanejo. O menino de Exu, no sertão de Pernambuco, revelou para todo mundo como era a rotina do homem do campo por meio de músicas que ficaram registradas na história. E até um instrumento se tornou uma referência do Rei do Baião. A grande influência de Gonzaga foram os pais, né? O Januário, que era conhecido como Mestre Januário, além de tocador de sanfona de 8 baixos, não é? Um instrumento totalmente diferente do acordeon da sanfona de 120 baixos, esse que está aqui comigo, né? Ele tanto tocava como concertava. Então, assim, ele era o maior, considerado o melhor tocador daquela região. A grande referência daquela região do Araripe era o Mestre Januário. Costumo dizer que a obra de Gonzaga é uma enciclopédia. Tudo que você queira saber, se informar sobre a vida brasileira, você encontra na obra de Luiz Gonzaga. Não só o homem do campo, mas a fauna, a flora brasileira, os costumes do país inteiro, Gonzaga cantou e tocou, como ele dizia, decantou, né? E são as músicas do Rei do Baião que fazem tanto sucesso ainda hoje. Gonzaga deixou um clássico da cultura brasileira. A canção Asa Branca se tornou uma referência na história do artista. Hoje longe muitas léguas numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. E veja a seguir, o dono da empresa Delta, Fernando Cavendish, é condenado a 4 anos de prisão. E ainda, a Antártica perde 219 bilhões de toneladas de gelo ao ano. O juiz Marcelo Bretas condenou hoje o dono da empresa Delta, Fernando Cavendish, e o bicheiro Carlinhos Cachoeira por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ambos eram réus do processo da Operação Saqueador. Cavendish recebeu pena de 4 anos de prisão e Cachoeira 9 anos. Fernando Cavendish teve a pena reduzida por ser réu confesso e ter oferecido mais de R$400 mil para reparar os danos causados. Segundo Bretas, o empresário era o líder do esquema. Já em relação à Cachoeira, o juiz afirmou que a sua condenação é de extrema relevância, já que o bicheiro ocultou valores altos por meio de empresas criadas para este fim. No total, 15 pessoas foram condenadas, entre elas o sócio de Carlinhos, Marcelo Abud, e o empresário Adir Assad, ambos com 9 anos de prisão. 8 pessoas foram absolvidas. A Operação Saqueador é considerado o processo mãe da Lava Jato no Rio de Janeiro. Segundo investigações, aproximadamente 370 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos. A Delta utilizou 18 empresas de contratos fraudulentos que não tinham ligação alguma com a empreiteira. E era nessas empresas que Cachoeira e Assad lavavam dinheiro. Cavendish e Cachoeira chegaram a ser presos em 2016 pela operação. O empreiteiro terá inicialmente um regime semiaberto. Ele ainda responde a fraudes em licitações junto com o ex-governador Sérgio Cabral pela construção do estádio do Maracanã. A polícia investiga se a ex-vereadora assassinada Marielle Franco foi vítima de um grampo dentro do gabinete na Câmara do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada hoje pelo jornal O Globo. O inquérito sobre as mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes vai completar 3 meses nesta quinta-feira. E a investigação já é considerada a mais difícil da Delegacia de Homicídios do Rio. Segundo o jornal o Globo, os investigadores apuram se o gabinete de Marielle na Câmara dos Vereadores foi grampeado. A suspeita se dá pelo fato de que, em fevereiro, ao voltar do recesso de fim de ano da casa, os assessores da vereadora perceberam que as placas do teto da sala estavam diferentes. Isso pode indicar que os possíveis grampos tenham sido tirados de lá durante as férias coletivas. Imagens do circuito interno da Câmara, que não foram divulgadas, mostram que um homem escalou o prédio no mesmo mês. Na época, o vereador Tarcísio Mota, que é do PSOL, mesmo partido de Marielle, pediu ao presidente da casa
que fizesse uma varredura em todos os gabinetes, mas não teve o pedido atendido. A vereadora e o motorista foram assassinados no dia 14 de março. Eles estavam dentro de um carro quando foram atingidos por disparos feitos de outro veículo. A polícia ainda está longe de concluir as investigações. Uma testemunha-chave tem colaborado com o inquérito e fornecido detalhes sobre o caso. 6 em cada 10 categorias conseguiram aumentos reais em 2017. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. O DIEESE informou que cerca de 63% dos reajustes salariais proporcionaram ganhos reais aos trabalhadores. O dado sugere uma ligeira melhora para o empregado em relação aos 2 anos anteriores, que foram marcados pela recessão econômica. Quase 80% das categorias tiveram aumentos de até 1%. Segundo o Instituto, os ganhos são reflexos dos baixos índices inflacionários no período e a recuperação da economia. As vendas do comércio varejista cresceram 1% em abril. É a segunda alta seguida, de acordo com o levantamento do IBGE. E os varejistas também ganharam mais. O faturamento avançou 0,6%. Mas nem tudo são flores e a pesquisa revela que o comércio ainda não recuperou tudo o que perdeu em 2015 e 2016. E que a greve dos caminhoneiros deve afetar o desempenho do setor no segundo trimestre. A Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina, a segunda queda consecutiva. O valor ficou 1,59% menor nas refinarias. No mês de junho, já foram anunciadas 6 quedas e 2 altas no preço do combustível. Desde o início da nova metodologia da estatal, com reajustes de acordo com o cenário internacional do petróleo, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 47%. Lembrando que o valor da gasolina continua o mesmo e não teve redução após a greve dos caminhoneiros. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,17% e encerrou o dia cotada a R$ 3,714 na venda. E a Antártica perdeu quase 3 vezes mais gelo desde 2012, se comparada a décadas anteriores. A informação foi divulgada hoje pela NASA e representa uma ameaça cada vez maior para milhões de pessoas no mundo. Uma cada vez mais acelerada perda de gelo e o consequente aumento no nível dos oceanos em escala global. Foi o que concluiu um estudo divulgado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA nessa quarta-feira. O mais alarmante, segundo o documento, é que essa é uma tendência que acelerou de forma espetacular nos últimos 5 anos. Desde 1992 até 2012, o continente branco situado no Polo Sul havia perdido 76 bilhões de toneladas de gelo ao ano. De lá para cá, esse número disparou para 219 bilhões de toneladas anualmente. Dito de outra forma, o gelo derreteu em um ritmo quase 3 vezes maior do que antes e representa uma ameaça para centenas de milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras. Diante deste importante sinal de alerta, a corrida, na opinião de cientistas, deve ser para desacelerar o aquecimento global. E veja a seguir, escola no Mato Grosso do Sul é referência no autismo. E ainda, colecionadores de orquídeas apresentam espécies raríssimas em exposição. O Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo referentes ao ano de 2017, mas alerta para a possibilidade de uma paralisia da máquina pública já nos próximos anos. Os ministros fizeram recomendações e alertas com relação às contas governamentais. No documento, o relator diz que falta ao governo demonstrar se, de fato, as desonerações tributárias têm apresentado os resultados positivos desejados. As contas do governo foram aprovadas com ressalvas e o relator do processo não economizou nos alertas e críticas a políticas do governo. Segundo Vital do Rego, o gasto público não privilegia quem mais precisa. Quando se analisa, ministro Bruno, a distribuição deste montante por região geográfica, observa que o Sudoeste é o maior beneficiário, 46%. O Sudeste.
em regiões em valores per capita, enquanto o Sudeste é beneficiado com R$ 1.887 por pessoa, ministro Walton, no Nordeste esse valor cai para R$ 1.002. O benefício vai para o Sudeste e não vai para quem mais precisa. Vital do Rego também indicou que, se não houver mudanças na lei do teto de gastos, haverá dificuldades para manter a máquina pública operando nos próximos anos, com total paralisia em 2024. E falou sobre o endividamento do governo, que aponta uma tendência de elevação, especialmente com o pagamento das aposentadorias e dos servidores da ativa, e pode, já num futuro próximo, ficar insustentável. O crescimento das despesas previdenciárias e com pessoal poderá, já no curto prazo, se essa tendência não for revertida, paralisar o país, em razão do declínio dos recursos disponíveis para a manutenção da máquina administrativa, seja pelo comprometimento da capacidade de geração de crescimento econômico, seja em decorrência de cortes nos investimentos das estatais, eminente ministro Bem-Querer. A dívida líquida do setor público são dados relevantes e a evolução é extremamente preocupante. Essa dívida bruta do governo geral sobe de 65,5% em 2015 para 74% em 2017, em 2010 era de 51,4%, ou seja, numericamente mostra o endividamento do governo, do Estado como um todo, a níveis preocupantes do PIB. E o relatório também criticou o montante que é pago com juros da dívida pública, mais de 400 bilhões de reais. O valor representa 2 vezes mais do que será investido nas áreas da saúde e educação juntas. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, no mundo existe um caso de autismo para cada 100 pessoas. No Brasil, acredita-se que quase 2 milhões de habitantes sejam autistas. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma escola se destaca por ser referência no assunto. São mais de 20 turmas e em todas as salas tem pelo menos um estudante autista. A Escola Municipal Geraldo Castelo, no bairro Monte Líbano, tem 554 alunos, sendo 25 autistas. Sabe o que isso significa? Ninguém melhor que uma mãe para explicar como funciona o cérebro de uma criança com transtorno de desenvolvimento. Imagina um celular. A cabecinha do meu filho, o cérebro dele funciona como um celular. Você abre todos os aplicativos, ele vai travar. Então, para ele, a audição, enquanto você não está escutando um ruído do bichinho ali fora, ele está super atento. A visão. Tem pessoas que dizem que a luz é como se fosse feixes dentro dos olhos, né? Então é a visão, todos os sentidos ali super aflorados. Se ele está no momento que está com todos aqueles sentidos aflorados, ele vai surtar. O celular não apaga. O filho da Naína, João Vitor, de 8 anos, cursa o 3º ano do ensino fundamental. Depois de uma experiência frustrada em uma escola particular, a empresária está satisfeita com o ensino da escola pública. Cada criança tem uma maneira correta de aprender. Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos. O meu filho é extremamente sensorial. E a partir do momento que você tem um profissional apto a entender a necessidade da sua criança e a passar aquele conteúdo para ele da forma que ele consiga aprender, todos são capazes de aprender. A escola é referência no atendimento às crianças com autismo desde que a Priscila assumiu a direção em novembro de 2013. Antes, ela era uma técnica em educação especial bastante conhecida entre as mães de alunos especiais da REME. A criança, ela é tratada como qualquer outra criança na sala. O professor regente é o professor dessa criança, só que essa criança tem um apoio, que a gente chama de AP, que é o professor de apoio especializado. E esse professor, ele juntamente com o professor regente, ele adequa atividades dependendo de cada grau da criança. No contraturno das aulas, os alunos especiais têm uma complementação do conteúdo com uma psicopedagoga na sala de recursos. Para a Fernanda, mãe do Laerte, e a Tayla, mãe do Arthur, é o carinho dos profissionais que faz toda a diferença.
Toda a equipe, desde as meninas que fazem a faxina até as professoras, são exemplos mesmo de seres humanos, né, que eles abraçam a causa do autismo de uma forma muito bonita e eficiente. Está tendo todo o atendimento necessário na parte pedagógica, a APD, ele, sabe assim, bem empenhado em todo tipo de atividade, então tudo ele está incluído junto com as outras crianças, isso é muito bom a gente saber. Se ainda há vagas para alunos especiais na Escola Geral do Castelo? O ano que vem terá, com certeza, para o pré-1, para o pré-2, procuro atender todas as mães com o maior carinho possível. Só que eu tenho aqui 24 turmas, né? Mais que 2 autistas numa sala, é muito complicado. Se eu pudesse atender mais, nós atenderíamos, mas também existe a questão da qualidade. Bonitas, charmosas e raras. Esses são alguns dos adjetivos que podemos dar para uma das orquídeas. Aliás, as orquídeas, flores mais adoradas pelos brasileiros. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, colecionadores de orquídeas se reuniram numa exposição que apresentou exemplares raríssimos da planta. O cultivo e a comercialização de flores movimentam cerca de 7 bilhões de reais por ano no Brasil. O potencial ainda é grande, já que o gasto por habitante é de somente R$ 26 por ano, valor bem abaixo da Europa, onde o consumo de flores ultrapassa R$ 150. A variedade de opções é grande, mas algumas flores são as mais preferidas pelos consumidores. O mercado de orquídeas é um dos mais importantes da floricultura brasileira. E aqui na Exposição Nacional é possível conhecer variedades raras, curiosas e muito valorizadas. Tudo aqui é orquídea, de diferentes cores, tamanhos e formatos. Somente na exposição dos colecionadores foram apresentados mais de 2.500 vasos. O mineiro José Geraldo, de Divinópolis, é um dos apaixonados pela flor. Ele tem em casa quase 4.000 plantas. Ele tem que ser dedicado com as plantas, ele saber conhecer da parte técnica, o que é uma boa planta, ele visitar as exposições, ele ser bem observador. Entre tantas flores, algumas chamam mais a atenção. É o caso das valquirianas, que têm porte pequeno e são perfumadas. Ela é típica do Cerrado e é mais resistente à seca, por ter pseudobulbos que armazenam água. Selecionada geneticamente, foi possível desenvolver variedades diferentes da natureza, com formas mais aperfeiçoadas que são muito valorizadas pelo mercado. Este produtor de orquídeas conta que alguns tipos da flor foram comercializados por até R$30 mil. Quanto mais aperfeiçoada a planta se torna, mais procurada ela é, mais sucesso ela faz e com isso os colecionadores pagam somas bem elevadas por essas plantas. Às vezes nem é preciso ser colorida para atrair o público. A orquídea preta Monnier Millennium Magic é híbrida de 3 variedades. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos e existem poucas no Brasil. O manejo dela tem que ser diferente, com cuidados com água e replantio anual. Descobrimos também no evento que algumas orquídeas são terrestres e podem ser plantadas em vasos como uma flor comum. Além da exposição, existe um julgamento das mais bonitas flores. Mas não é só a beleza que é avaliada aqui. Os técnicos observam para dar nota 8 diferentes categorias, que passam pela forma, disposição das peças florais, as partes vegetativas e a saúde. Quando as peças florais são mais alinhadas, isso quer dizer a forma, ela tem uma forma melhor. A distribuição floral dela, a igualdade de cores, a própria parte vegetativa, a apresentação, tudo isso vai dar-nos uma excelente planta entre todas as que se apresentam no ambiente, embora todas lindas, mas no julgamento fazem bastante diferença. Lorival ainda explica que o evento é importante para aproximar os colecionadores, desenvolver o cultivo e expandir ainda mais a presença da flor pelo Brasil. O orquidófilo que cultiva quer apresentar a sua melhor planta. Com isso você vai tendo uma melhoria de apresentação de plantas e você vai tendo um pódio, porque as 3 melhores de cada categoria vão para o pódio. E você vai ter um pódio muito mais valorizado, mais bonito e, consequentemente, com uma qualidade e até preços melhores. Esta edição de número 55 da Exposição Nacional de Orquídeas. Neste período, a flor ganhou mais admiradores e se popularizou. Estima-se que hoje existam cerca de 5.000 colecionadores somente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O pessoal está se interessando mais pela orquídea, né? Então todo mundo gosta de falar, ó, eu tenho orquídea em casa.
Tem 2, tem 3, tem 10, né? Segundo Hermenegildo, o mundo está de olho na grande variedade de orquídeas que nós temos. Plantas originárias daqui que foram modificadas, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, né? Inglaterra. Isso é comum. O Brasil é referência. O Brasil é referência pela quantidade de espécies diferentes que tem. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.